Ei, você tá afim de passar um feriadão prolongado no Caribe, tomando aquele sol com a sua esposa, esposo, num resort 5 estrelas, tudo incluso, passagem aérea, resort, all inclusive, bebida, comida, festa. Tá afim de tudo isso por R$500 em 10 vezes sem juros? Se você ouviu toda essa lorota e achou que é verdade, meu amigo, um passo atrás, esse vídeo é pra você. Porque vou te ensinar como não cair nesse tipo de golpe, porque é claro, não existe Caribe por R$500 em 10 vezes sem juros. Isso é sonho, isso é uma ilusão. E esse vídeo é exatamente sobre isso. Eu vou te explicar quais são os erros mais frequentes que as pessoas cometem ao comprar pacotes de viagem online. Quer saber mais como não cair em golpe? Então embarca comigo nesse Hangout. Seja muito bem-vindo ao canal da Hangout, eu me chamo Lucas, mais de 10 anos no mercado como agente de viagens e o vídeo de hoje eu vou te dar a receita para não cair no golpe. Bom, pelo menos para você evitar 90% dos golpes mais frequentes ou propagandas enganosas, né? A gente está falando golpe, mas muitas vezes são propagandas que induzem o consumidor ao erro. A primeira dica, que parece ser a mais óbvia, é também aquela onde mais tem a indução ao erro do consumidor. Eu tô falando de preço, pois é, desconfie de preços muito baixos. Você já ouviu falar aquela frase que o barato às vezes sai caro? Então, é o que eu acabei de fazer no anúncio do vídeo, né? Era uma propaganda 171, né? Completamente, obviamente. Era a intenção, inclusive, mas esse é um ponto que acontece muito frequentemente na internet hoje em dia. Nas agências virtuais, né? As agências online, elas, claro, chamariz principal para qualquer ser humano, né? Todo mundo quer pagar menos para ter mais, isso é normal, faz parte do jogo. Mas a questão é, se o preço está muito abaixo da média de mercado, desconfia, e esse é o primeiro ponto. Mas aí você pode me falar, mas como é que eu vou desconfiar? Eu não sei qual é a média de mercado. E para isso que vem a próxima dica. E a próxima dica é exatamente sobre isso. Não pesquisar sobre a agência ou sobre o pacote de viagens que você está comprando. Eu estou falando de comparar com outros pacotes de outras empresas, fazer outras simulações. Ou seja, não cair em propaganda enganosa, campanhas de marketing, que é o que essas empresas online mais investem, em propaganda, né? Que muitas vezes nem são tão mentirosas ou nem são um golpe, mas elas induzem o cliente, o consumidor ao erro. E é aí que tá o pulo do gato, sabe? Não bota todas as suas fichas nesses pacotes logo que você vê de cara e vai lá e compra. Não, pega, olha aquilo com calma, respira fundo, controla o dedinho, né? Esconde o cartão de crédito e vai pro Google. Procura no Google, faz pesquisa, faz busca. Não vai acabar, por mais que a propaganda tá ali, vai acabar em segundos, últimos 2 pacotes, último pacote, não acredita, isso é propaganda enganosa. Aproveitando a deixa da segunda dica, já vou te dar a terceira, que é cuidado com influencers, cuidado com o jabá na internet. Isso vem acontecendo muito para pessoas que fazem as pesquisas, ou, né, fazem a compra a partir de redes sociais. TikTok, Instagram, Facebook, tá cheio de influência. YouTube, como esse que vos fala, mas eu quero influenciá-los para confiança, tá? Fica atento, só abrindo o seu olho, fica esperto. Mas acontece, é normal, faz parte do jogo, isso não é uma coisa velada, todo mundo sabe que influencer recebe algo para falar sobre um produto ou um serviço, é normal, é coisa do mercado, mas o ponto é, você abrir o olho, você ter esse desconfiômetro, né? Porque não basta só o que o influencer fala ou o que ele posta. É claro que ele vai postar o melhor ângulo, vai fazer uma edição numa foto, num vídeo, enfim. Ele não vai receber um jabá para ir lá e falar mal do lugar, né? Isso é muito difícil. Então, desconfia também de influencers nesse sentido, sabe? Abre o olho. Mas voltando para as questões da agência propriamente, a gente vai para a quarta dica, e é um erro muito comum, infelizmente, que é as pessoas não buscam se informar sobre os dados de registro da empresa, da agência de onde eles estão comprando a viagem e não leem o descritivo do pacote. Em detalhes eu tô falando. Sabe aquelas cláusulas que vêm escritas em letras bem pequenininhas num contrato ou no descritivo no site? Porque é o que acontece. Muitas vezes quando se compra um pacote online, você não precisa formalizar um contrato, porque aquilo que está no site já funciona como contrato, né? Quando você dá o acordo ali, aquilo já é uma espécie de contrato. Ou então, quando você compra com agências que sim usam o contrato, mesma coisa, mesma função. A questão é, tanto em um quanto em outro, leia todos os detalhes, todas as condições, regras, políticas e mais do que isso. Não basta ler, você precisa pesquisar na questão da empresa. Os dados cadastrais eu tô falando, simples assim, CNPJ, tá funcionando? É vigente? Onde que é a inscrição dele? Em que cidade? Condiz com o endereço, não condiz? Tem cadastro, que é um ponto bem importante que as pessoas esqueceram que existem.
Pesquisa sobre a Cadastur, que é o registro da empresa junto com o Ministério do Turismo. É isso que valida, é o selo de qualidade da empresa. Indo além, tem pacotes de viagem que são vendidos sem ter a data detalhada, sem ter o fornecedor detalhado. Quando eu falo fornecedor, qual é o hotel onde você vai ficar? Qual é o padrão de conforto do quarto? Qual é o voo que você vai pegar? Qual é o padrão de conforto do voo ou do rodoviário? Enfim, qual é o tipo de ônibus que você vai viajar? São vários os tipos de ônibus, tem vídeo sobre isso no canal. Enfim, o detalhamento dos fornecedores é um outro ponto muito importante, porque a pessoa pode te falar que ela vai te levar para o Nordeste no Hotel 3 Estrelas. E aí você pensa, bom, um Hotel 3 Estrelas, mas qual que é o Hotel 3 Estrelas? Tem 200 tipos de hotéis 3 estrelas e muitas vezes o hotel se denomina 3 estrelas, mas o padrão de serviço dele não é, ou a localização dele. Ele pode ser 3 estrelas, mas a localização é ruim, é afastada, você vai gastar com Uber, enfim. Há uma série de questões que demandam que você saiba quem são os fornecedores daquele contrato. Empresas como Decolar, Herb, enfim, intermediários, sites que vendem pacotes, mas que não são empresas de turismo de fato, costumam fazer esse tipo de venda. Então é de extrema importância que você saiba quais são exatamente os fornecedores e qual é o padrão de conforto que esses fornecedores entregam dentro daquele pacote para saber se aí sim o preço condiz ou não. Bom, agora que você já pegou o contrato ou pegou no site, achou o CNPJ, pesquisou o CNPJ, leu o contrato, a próxima dica está relacionada à reputação da empresa, ou seja, um erro muito frequente das pessoas é não pesquisar também a reputação da empresa em sites como Reclame Aqui ou até em sites de busca mesmo, de viagem, que tem ali feedback de outros consumidores super sinceros como o TripAdvisor ou até um Booking.com, né? Sites de fornecedores mesmo, que dão a avaliação daquele estabelecimento super atualizadas. Sendo assim, depois de conhecer a empresa a fundo, né, e até a Receita Federal ali no site, tô falando, e descobrir que ela existe, ler o contrato e descobrir a reputação dela, né, pesquisar, isso pode ser, como eu falei, na internet ou até pelo boca a boca, outras pessoas que já tenham viajado com essa empresa ou com essa empresa, isso funciona também. Enfim, sabendo tudo isso, você já está muito mais respaldado. No entanto, mesmo fazendo toda essa trajetória, não significa que você não possa ter um problema comprando um pacote. Eu não estou agora nem falando mais de golpe, tá? Com as dicas anteriores, você já consegue filtrar e separar empresas boas de empresas ruins, ou empresas que existem de empresas que não existem. No entanto, como vimos recentemente com o problema da Herb, que é uma empresa que existe, que vendia, que tinha, enfim, toda uma estrutura, cumpria todos os requisitos anteriores, né? Ainda assim deu pau, deu problema. Então qual que é a minha sugestão enquanto agente de viagens? Aí fica mais uma dica. Formalize absolutamente tudo. É isso mesmo. Quando você vai comprar num site, você já tem as condições, mas você precisa recebê-las por e-mail, você tem que ter essa formalização em papel, sabe? Ou um anexo online, um PDF que seja, mas você precisa da formalização. Com empresas menores, agências menores, um contrato. Ah, mas não tem um contrato, um e-mail. Menos do que isso, não aceite, não vale. Tem muita empresa, muita agência pequena que vende só por WhatsApp, faz aquele contrato tácito, né? Manda uma mensagem, manda um torpedo. Não é suficiente, não é bom, isso não vale, sabe? Ou melhor, até pode, mas a sua trajetória, se eventualmente você tiver um problema, vai ser muito maior, muito mais difícil entrando em vias judiciais. Por isso, formalize tudo. Após formalizado, tendo todos os dados do seu fornecedor, né, de quem você está comprando, sabendo os dados da sua viagem, regras, condições, políticas de cancelamento, enfim, tudo pode acontecer, afinal de contas, vimos o período do Covid, né, muita coisa teve que ser fechada, acontece, faz parte do jogo, a gente tem que ter essa noção também enquanto consumidor, né. Mas a questão é, você tem que ter tudo isso formalizado, todas as conversas que você tem, mesmo as de WhatsApp, printa, guarda, salva e tenta fazer no mínimo um e-mail. Eu espero que com esse vídeo eu tenha esclarecido dúvidas, aberto a sua mente, os seus olhos na hora de você fazer uma futura compra. Independente do tamanho da empresa, as questões que foram apontadas anteriormente são questões que empresas sérias e responsáveis praticam. Não vai ser um problema, ou muitas vezes você não vai ter nem que pedir isso para elas, né? Elas já vão trazer essas informações em contrapartida ou vão conduzir o processo de venda e compra dessa forma. No entanto, se porventura a empresa não agir dessa forma, aí sim é do seu direito, é normal, é lícito e é transparente que seja feito assim. E por isso eu desejo boas compras para você, sempre uma excelente viagem, um abraço e até o próximo Hangout.